Vamos falar agora das relações de pertinência, tá? Quais são os símbolos que representam essas relações? A gente começa aqui pelo símbolo U, que representa a união, ou seja, eu vou agregar, eu vou juntar os valores dos conjuntos e posso representar aí pela união. Então, A união com B, eu pego todos os elementos de A mais os elementos de B e vou, montar aí um grande conjunto, tá bom? Depois, a intersecção. Então, eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B. A intersecção dos dois conjuntos são aqueles elementos que aparecem ao mesmo tempo para A e para B, tá? Então, quando eu falar em intersecção, são os elementos comuns aos conjuntos, tá? Depois, o pertence, que é representado pela letra E. Pertence é quando eu falo em elementos do conjunto em relação ao conjunto. Tá? Diferente aqui do união e intersecção, aqui eu estou juntando os conjuntos ou eu estou comparando os elementos dos conjuntos, tá? Quando eu falo em pertence, vou dar um exemplo. O número 1 pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Tudo bem? Então, quando eu falo em pertence, é justamente o quê? Um elemento em relação ao conjunto, tá? Ou alguns elementos em relação ao conjunto. Próximo símbolo, o E cortado, que representa o não pertence. Então, vou dar um exemplo. O menos 5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Por quê? Porque ele é negativo. E os números naturais são os números utilizados para contagem. Eles não têm sinal, tá bom? Podia ser vários elementos? Podia ser o menos 3, menos 2, menos 5. Nenhum desses algarismos, nenhum desses valores pertence ou não pertencem ao conjunto dos números naturais, tá? Próximo é o C, que representa o está contido. O que seria isso? Quando nós falamos de dois conjuntos, tá? Um em relação ao outro. Então, eu posso dizer que, não está contido, que os números naturais, o conjunto dos números naturais, está contido dentro dos números inteiros relativos, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele faz parte deste conjunto. Lembra que os números inteiros relativos, eles são os positivos e os negativos, né? Do menos infinito até o mais infinito. Então, o conjunto dos números naturais está dentro deste conjunto. Então, ele pertence, ele está contido, desculpa o termo, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros relativos, tá? O próximo, o C cortado, que é o não está contido. Então, como é que seria isso? Imagina que eu tenho o conjunto dos números racionais e dos números irracionais. Eu posso dizer que o conjunto dos números racionais não estão contidos dentro dos números irracionais. Lembra que nós tínhamos visto anteriormente que eles são valores, né? Eles são de grupos diferentes, representam valores diferentes, tá? Então, um conjunto não está contido dentro do outro, tá? Depois, o contém, que é sem o C do lado contrário, tá? Esse contém seria assim: o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros relativos contém os números naturais, o conjunto dos números naturais, ou seja, vai ser sempre o maior conjunto em relação ao menor, tá? Então, o grupo maior contém o grupo menor, tá? Então, nós estamos falando de conjuntos numéricos. E por último, o não contém, que é o C invertido cortado. Tá? Neste caso aqui, o que eu posso dizer? Peraí, o conjunto dos números racionais não contém o conjunto dos números irracionais, tá? A gente está falando em conjuntos numéricos, tá bom?